Olá, é um prazer estar aqui mais um ano apresentando trabalhos no Congresso da Abraman. Eu me chamo Drayton Roger, sou engenheiro eletricista na Petrobras Transporte, Transpetro, e desenvolvi esse trabalho junto ao colega Victor Zorati, engenheiro mecânico. O título do nosso trabalho é Modelagem para Diagnóstico Preditivo de Barra Quebrada em Motores de Indução usando dados de sistema supervisório. Esse trabalho propõe, como seu título diz, a análise utilizando dados SCADA para diagnóstico em motores elétricos. O modo de falha em estudo de barra quebrada, que motores de indução de de esquilo, é o modo de falha mais recorrente nos rotores. A técnica a técnica proposta emprega dados de corrente elétrica e também dados de processo. Apresentamos neste trabalho também 4 procedimentos para a seleção dos dados, de forma a extrair apenas os efeitos da anomalia gerada pela barra quebrada, excluindo desse conjunto de dados transitórios de partida, transitórios referentes ao sistema de controle e também mudanças no processo. Para o desenvolvimento e validação da técnica, propomos para o desenvolvimento, do modelo e da técnica proposta, utilizamos dados históricos de falhas reais que aconteceram em grandes motores operados pela Transpetro. Os resultados se mostraram promissores no diagnóstico, como veremos a seguir. A fonte de informação mais utilizada na Transpetro para o monitoramento de grandes equipamentos são os dados SCADA. No entanto, esses dados possuem uma taxa de amostragem da ordem de segundos. Já as técnicas convencionais para diagnóstico de falha não possuem uma taxa de aquisição muito maior, da ordem de kHz. E sistemas dedicados, para a predição de equipamentos são muito caros, uma vez que exigem hardwares específicos, softwares, adaptação de painéis, instrumentação, redes de comunicação, enfim, uma série de requisitos. Assim, é muito apreciável o desenvolvimento de metodologias que utilizem dados SCADA, ou seja, com uma taxa de aquisição da ordem de segundos. O modo de falha barra quebrada, ele ocorre geralmente na interface entre a barra do rotor e sua extremidade, que é onde é feita a abrasagem ou a solda, que é o anel de curto-circuito. É bastante conhecido, que este modo de falha introduz componentes de bandas laterais em 2 vezes K, que é o número inteiro, vezes o escorregamento, vezes a frequência da alimentação. Isso pode ser analisado através das correntes do estator. Mas outros sinais mais evidentes e primitivos também ocorrem, principalmente quando nós já temos um grau evoluído de falha, que são as pulsações na velocidade e pulsações na corrente de alimentação. Então, nosso objetivo é focar nesses sinais mais evidentes e construir aqui um método de análise. Aqui apenas para exemplificar um caso severo onde já temos múltiplas barras quebradas ou trincadas. Para exemplificar, consideremos esse seguinte motor: 3.100 kW, 2 polos, 4.000 volts, 502 amperes de corrente nominal, mancal de deslizamento, carcaça 560, 54 ranhuras do estator e 46 ranhuras do rotor. Esse sinal foi aquisitado através de um aquisitor de alta taxa de aquisição, 8.192 amostras por segundo durante 16 segundos, o que nos leva a uma resolução no domínio da frequência de 0.0625 Hz. Aqui é a análise da FFT, que é a análise clássica de assinatura de corrente. Aqui é a região de barra quebrada, ó, o primeiro pico em 2 vezes SF, 4 vezes SF, 6 SF, e aqui menos 2 vezes SF, menos 4 vezes SF. Ok. Mas o efeito que nós queremos analisar não é a forma clássica,
é propor uma técnica nova que me permita analisar isso na casa dos segundos. Então, se a gente observar aqui o shape, né, a envoltória da corrente no final do tempo, temos um comportamento oscilatório bastante interessante na casa de segundos. Se fizermos um zoom e delimitarmos o eixo Y de 540 a 620 segundos, observamos um sinal oscilatório bastante característico de barra quebrada. Se pegarmos esse sinal no tempo e calcularmos seu valor RMS, também temos um sinal oscilatório. Então, isso nos permite inferir que eu poderia observar esse dado com o sistema escada. Para isso, vamos considerar um segundo caso. Um segundo motor que também apresentou barra quebrada. Aqui embaixo, apenas para termos uma noção do seu histórico de operação. Esse motor saiu no finalzinho de 2015 para uma reforma no diagnóstico preditivo, retornou a operar e foi comissionado em meados de 2017, ou seja, aqui é um caso bastante propício, pois aqui ele havia sinais ou sintomas de barra quebrada. Vamos considerar que a sua reforma é as good new, ou seja, como foi refeita a sua gaiola do rotor, ele voltou sem esses indicativos de barra quebrada, né, totalmente reformado. E aqui no finalzinho de 2020 ele foi parado novamente por barra quebrada, no diagnóstico preditivo. Então, como a gente imagina que se a gente tiver um parâmetro de barra quebrada, ele vai iniciar e vai evoluindo até a sua segunda parada. Se a gente pegar apenas o dado de corrente e plotarmos no tempo, verificaremos que em 2016, quando ele parava, ele tinha um sinal de corrente RMS bastante oscilatório. Observe. Em 2017, quando ele retorna, não, já está muito mais plano. A sua corrente RMS oscila pouco, o que é o esperado. Mas com o passar do tempo, as oscilações começam a aparecer, aumentam até a sua nova parada. Então é isso que buscaremos analisar. Para essa análise, nós propomos utilizar como parâmetro o desvio padrão da corrente RMS. Bom, para compararmos, então, plotamos nesse gráfico da direita o sinal com o aquisitor de alta taxa de aquisição, que é em azul, e um sinal de dado escada, de 10 em 10 segundos. Observamos em ambos os casos um comportamento oscilatório. Agora, temos que confrontar o desvio padrão. Em ambos os sinais são diferentes ou equivalentes? Quando fizer, para exemplificar novamente, considere o mesmo sinal em azul do aquisitor, só que agora vamos e o mesmo sinal de 10 em 10 segundos do escada. Só que agora vamos observar isso durante 3.600 segundos, ou seja, uma hora. O que observamos, né, os comportamentos oscilatórios, mas quando calculamos o desvio padrão em ambos os casos, temos valores equivalentes. Falando agora sobre os procedimentos para a seleção de dados. Procedimento número 1, que se refere ao transitório de partida e janela de dados. Foi definido que, para análise dos dados, eles foram, né, selecionados os dados acima de 30 minutos de operação e até 1h30. Os 30 minutos iniciais visam tirar os transitórios de partida. E esse intervalo de uma hora para cálculo do desvio padrão visa possibilitar a aproximação dos valores de desvio padrão com o dado de um sistema de alta aquisição. Né? Então, temos um número de pontos suficiente para esses cálculos. E isso vai observar, e nós objetivamos assim excluir esses outliers, né? Veja, esse dado aqui desse mesmo motor que estamos analisando. Quantos outliers? E também podemos observar a tendência de crescimento. O que buscaremos com esses 4 procedimentos para filtragem dos dados é excluir esses outliers de forma a não sermos induzidos a falsas interpretações. O segundo procedimento é bastante interessante, porque nós calculamos agora a média móvel dos 5 valores anteriores
e os 5 valores subsequentes. Subtraímos disto os valores originais da corrente. Então calculamos o desvio padrão. Observe o dado natural sem aplicar essa filtragem e o dado com essa seleção de dados. O que temos aqui? Nós saímos de uma escala de corrente, né, da ordem de 300 a 320 amperes e fomos para uma escala de corrente centrada em zero. O desvio padrão também reduziu bastante, ó, de 2,97 para 1,48. Assim, temos um comportamento, um comportamento, né, menos influenciado pelo sistema de controle, que são essas variações, essas rampas, né, de partida, né, rampa de partida não, né, essas rampas de carga no motor, ok? Assim, é como se nós estivéssemos olhando em relação, ó, sempre a essa média móvel, ou seja, em relação a essa média móvel, seus valores de oscilação é o que importa para nossa análise. Bom, agora, o terceiro filtro, né, o terceiro procedimento de seleção dos dados, refere-se a tirarmos, assim, os outliers referente a mudanças no processo. Então, o que acontece? Por exemplo, esse caso aqui é um caso em que foi excluído. Nós tínhamos uma pressão de descarga de 60 quilogramas força por centímetro quadrados, variando em menos de uma hora até 76, 78 quilogramas força por centímetro quadrado. Então, o filtro é apenas intervalos de dados de uma hora de operação em que isso variou apenas 1 quilograma-força por centímetro quadrado. Assim, nós conseguimos minimizar os efeitos transitórios de processo, tá? E a pressão foi excluída por ser um parâmetro muito mais comportado, né? A vazão ela oscila muito mais, e também pelos medidores terem uma rotina de calibração bem definida. E o quarto e último, e não menos importante procedimento adotado, foi a exclusão de picos rápidos da corrente RMS do motor. Quando nós avaliamos dados do sistema SCADA, muitas vezes observamos esse tipo de dado aqui. E esse tipo de dado nos leva a um valor de desvio padrão muito alto, ó, na casa de 2,70 aqui nesse exemplo, que pode não ser uma representatividade correta do sistema, né? Vamos lembrar que nossos dados são aquisitados de 10 em 10 segundos. Então, o que que nós fizemos? Qual foi o procedimento adotado? Nós pegamos um valor de pico a pico, né? Ou seja, a amplitude, né? O maior subtraído do menor, e dividimos pelo valor do desvio padrão na janela de análise. E definimos que apenas os dados que tivessem esse parâmetro menor do que 10 seriam computados. Então, nesse caso, quando a gente faz essa amplitude dividida pelo desvio padrão, nós temos 18,33. Então, esse caso aqui seria excluído da análise. Então, esse motor, assim, na mesma época, né, analisando na mesma época, agora mais pegando um outro dado sem esse pico. Veja, nós teríamos esse pico a pico pelo desvio padrão em 6, porque nós não temos a influência disso. Então, a gente definiu que o parâmetro é menor do que 10. E para finalizar, vamos verificar os dados históricos de 10 motores. Aqui é um terminal de Guararema e aqui o terminal de São José dos Campos. Nós vamos aplicar uma interpolação desses dados para facilitar, certo? A análise. É bastante interessante observar que nós estamos trabalhando com milhões de linhas de dados, tá? Esse gráfico, por exemplo, o motor E, que apresentou barra quebrada, poderia ter sido diagnosticado pela tendência de crescimento do parâmetro. Observamos o motor C, que foi parado no diagnóstico, tinha um nível bastante alto, depois retornou. O motor D também foi parado com barra quebrada. Então, a conclusão é que podemos observar claramente que os equipamentos que tiveram barra quebrada, marcados com X, apresentaram crescentes sinais de deterioração. A técnica permite, assim, o diagnóstico prévio.
Agradeço a todos, muito obrigado. E as conclusões são: temos facilidade conceitual na implementação computacional e baixa necessidade de processamento, facilidade de interpretação dos resultados, não requer a instalação de dispositivos físicos, minimiza os homens e horas empregados na coleta de assinatura de corrente, por meio de aquisitores portáteis, e contribui com a cultura de segurança e saúde, pois evita a abertura de painéis energizados. Obrigado a todos.